Vamos lá. Quando a gente está falando de autonomia do Banco Central, geralmente a gente lembra do Jornal Nacional, da Globo News. Aí um jornalista, um economista, um especialista, ele fala assim para o público dele. A autonomia do Banco Central é importante porque blinda a autoridade monetária da política. São caras puramente técnicos, competentes, que não vão responder a nenhum interesse político, e sim a mais pura técnica, a mais pura sofisticação econômica. Então, eles não vão nem responder ao interesse do presidente de ocasião e nem ao interesse dos setores financeiros e etc. Né? Então, o economista, o diretor do Banco Central, o presidente do Banco Central, é um ser que não participa da vida política. Ele é neutro, tá? E, segundo eles, isso é muito importante. Isso é muito importante por quê? Porque, para eles, todo mal está no Estado e na política. Se o Banco Central for coordenado junto com os outros ministérios, junto com o governo eleito, junto com os anseios democráticos da população, se essa democracia for muito forte, pode ser que um presidente ou outro utilize o Banco Central para fazer populismo econômico no ano da eleição, baixar a taxa de juros na marra, e aí o Brasil poderia até crescer um pouco mais nesse ano de eleição, e depois isso ia ter como consequência só a inflação. Portanto, é importante botar alguém neutro ali, né? Esse é um argumento que eu acho que todo mundo ouve, né, para a autonomia do Banco Central. E é um argumento que cola com o senso comum, ainda mais com esse processo de demonização do Estado que é crescente nos últimos anos, que aí a gente lembra da Lava Jato, né? Então, a democracia, ela é vista como um mal até, né? Então, esses diretores, esses presidentes, eles deveriam ficar blindados da democracia. O que acontece na prática? Vamos ver? É isso que eles prometem, né? Diretores e presidentes não ideológicos. O que acontece na prática? Na prática, o Banco Central determina a taxa de juros mais elevada do mundo, em termos reais, descontada a inflação. Ele é um causador de profundas desigualdades e acaba por atuar em prol dos mais ricos em detrimento dos mais pobres. Por exemplo, quando um presidente como Lula quer atrelar a política fiscal e monetária, gerando uma harmonia na política econômica do país, ele sofre muitas resistências por um presidente do Banco Central que quer manter a taxa de juros estruturalmente elevada. O que essa taxa de juros estruturalmente elevada ocasiona para o conjunto da sociedade, em termos de distribuição de renda? Para os mais ricos, ela remunera a poupança de forma super segura. Os títulos públicos são super seguros. Então, os grandes bilionários que compram títulos públicos, eles são remunerados a taxas de juros mais altas do mundo, sem nenhum esforço. Eles estão super bem com essa taxa de juros alta. E para o trabalhador, o que acontece? Uma taxa de juros muito elevada, ela causa, por um lado, desemprego, tá? Inclusive é um dos objetivos da taxa de juros muito elevada, controlar a inflação via desemprego. Então, você manter um desemprego alto o suficiente para estabilizar a taxa de inflação. Então, você deixa o trabalhador desempregado, uma taxa de desemprego muito elevada. 2, com essa taxa de desemprego muito elevada, vocês concordam que a correlação de forças entre capital e trabalho cai, e aí os salários se reduzem também? Então, essa taxa de juros elevada desaquece a economia, gera desemprego e piora a posição do trabalhador no mercado de trabalho, que faz com que seus salários sejam reduzidos. Então, a gente está falando aí de um mercado de trabalho com mais desempregados e com salários menores. O que acontece com esse cara? Esse cara começa a se endividar cada vez mais, né? O cara, quando está desempregado, quando o salário não sobe, o custo de vida está aumentando, ele começa a se endividar. E com o que ele está se endividando? Ele está se endividando com bancos. E o que os bancos têm a ver com a taxa básica de juros? A taxa básica de juros é o patamar que influencia, por exemplo, na taxa do seu cartão de crédito, do seu cheque especial. Então, a população ela está sendo muito penalizada por essa política, seja via desemprego, seja via taxa de juros elevatíssima, que vai acabar indiretamente penalizando as famílias mais pobres do Brasil, que são muito endividadas, tá bom? Quando ela penaliza as famílias mais pobres,
por um alto endividamento com uma taxa de juros extorsiva, ela também está transferindo renda de pobre para banco. Então, eles estão ganhando 2 vezes aí nesse sistema, né? Tem mais uma questão interessante, eu já chego no caso das americanas. Veja, no Brasil, a legislação atual, que é a lei complementar aprovada pelo Bolsonaro, tem como único objetivo da política de taxa de juros, da condução da política monetária, o controle da inflação, não é isso? E para controlar a inflação, no Brasil só tem um instrumento, taxa de juros. Abandona-se todas as outras formas de controlar a inflação, sobrecarregando a taxa de juros. Por exemplo, dar um exemplo muito claro aqui, todo mundo lembra muito bem, todo mundo sentiu muito bem o impacto. Política de preços de combustíveis da Petrobras, tá bom? Política de preços de combustíveis da Petrobras do governo Bolsonaro acompanhava a paridade internacional de preços de combustíveis, mesmo com a produção sendo feita de forma doméstica. Não precisava acompanhar essa cotação. Isso permitia com que a Petrobras praticasse preços muito elevados de combustíveis, por exemplo, diesel, no mercado doméstico. O que acontece com essa prática de cobrar combustíveis de forma exagerada para distribuir lucros e dividendos para os acionistas da Petrobras? Isso encarece o alimento, por exemplo, que chega na sua casa de caminhão e incorpora o custo do diesel, por exemplo, né? Bom, quando o preço dos alimentos sobe, quando os preços dos combustíveis sobem, o que acontece? A inflação sobe, certo? Então a inflação está subindo por conta de uma política de preços para beneficiar quem? Mercado financeiro e rentistas, certo? Como que os rentistas defendem que se combate essa inflação causada por uma política que foi para beneficiar eles com mais taxa de juros? Essas taxas de juros beneficiam quem de novo? O próprio rentista. Eles têm um jogo de ganha-ganha o tempo todo. Então eles fazem uma política de preços de combustíveis horríveis, aí depois falam que tem que subir a taxa de juros para combater a inflação decorrente dessa política. E isso tudo, Campos Neto faz parte desse tipo de condução de política monetária que favorece os mais ricos. Veja só que interessante. E aí, mesmo sendo uma inflação predominantemente de custo, ela é tratada como uma inflação de demanda que exigiria supostamente uma elevação de taxa de juros para desaquecer a economia e gerar desemprego. Esse é o diagnóstico convencional do Banco Central. Aí vamos lá. Como é que a taxa de juros alta ela pode beneficiar, sei lá, o Lema também? O que tem a ver com o americano? Não só americano, tá? O Lema tem problema na Ambev, nas Americanas, tem problema na Eletrobras. Fala em emprestar Ele um bilhão, né, para Americanas. Isso eu achei sensacional. Ele é uma aula de como ficar bilionário no Brasil, né? Os casos recentes dele são um curso completo de como ficar rico no Brasil. Olha que interessante. O caso das Americanas despertou uma disputa dele com o BTG. Ele deu um calote no BTG, né, também. O BTG ficou bolado com ele, o BTG foi para cima. Aí o BTG também começou a levantar as denúncias da Ambev, que ele faz o planejamento fiscal, tributário, para conseguir poupar ali uns 30, 40 bi, né, segundo algumas matérias da imprensa. Na verdade, é 30 bi do setor todo, né, não é só da Ambev, mas a Ambev é predominante junto com a Coca. Aí essa matéria sai na imprensa, né, do planejamento tributário dele. Na prática, esses caras fazem um monte de planejamento tributário. Depois de um tempo, eles fazem planejamento tributário, deixam de pagar tributo, e com o dinheiro que eles deixam de pagar tributo, o que eles geralmente fazem? Compram títulos públicos, né? Com essa grana que não paga tributo. Aí tem 2 caminhos para eles. Um é eles irem para o CARF, né? Eles vão recorrer até o CARF. O CARF vai decidir se eles têm razão ou não no golpe que eles deram. No CARF, o Bolsonaro tirou o voto de qualidade, ou seja, o CARF é uma segunda instância do direito tributário, que é onde esses casos chegam. Antes, quando ficava empatado, o Estado decidia, o representante do Estado. Agora, o voto de qualidade não é mais do Estado. Ou seja, as decisões são todas para eles. O Lula encarou isso e mudou o voto de qualidade. Já tem uma MP valendo. O que o Lema quer fazer agora, junto com os advogados dele? Ele quer fazer com que o CARF seja impedido de cobrar juros e multas nos processos que chegarem lá. Tudo bem, eu perco o voto de qualidade, mas eu quero que, por exemplo, esses processos que chegam na casa dos bilhões, que eu tenho na Ambev, se chegar no CARF, o CARF não pode me cobrar juros e multa. O que isso significa? Para resumir muito bem a história. Esse cara vai
vai continuar dando esses golpes, tá? Tributários. Se o CARF pegar ele ganhou dinheiro. Por que ele ganhou dinheiro? Porque ele pegou o dinheiro que ele ia pagar de tributo, comprou tudo de título público aplicado às taxas de juros mais altas do mundo. Beleza? Então eu tô ganhando dinheiro. Daqui a 3 anos, quando o CARF julgar, ele fica impedido de cobrar juros e multa. Aí eu pago só o principal e ganho juros. Eu ganhei dinheiro com tributo que eu não paguei. Com as taxas de juros mais elevadas do mundo. Eles fazem o mesmo esquema com o refis. Como que é esse esquema de refis? Você vai ver a lista de entidades, de pessoas jurídicas que têm dívida com a União, você tem empresas gigantescas. Você fala assim, como que essa empresa está entrando no programa de refinanciamento de dívida com a União se ela tem lucros estratosféricos todo ano? Aí você entende que é planejamento tributário. O cara deixa de pagar tributos, aí compra título público, remunerados às taxas de juros mais altas do mundo. Eles pegam a grana, ficam ganhando grana com esse dinheiro e depois de um tempo eles aprovam um refis, um refinanciamento de dívida no Congresso, que não cobra juros nem multa. Aí eles pagam só o principal e ganharam juros. Isso funciona. Então você vai vendo como que a taxa de juros no Brasil, ela vai favorecendo todo um jogo de bilionários, não é só banco, todo um jogo de rentismo, tá? Então ela favorece muito o rentismo, favorece o lema, favorece os donos de banco, em detrimento de quem? Da população, que tem que aguentar desemprego elevado, um endividamento que é assustador, a gente vê o que está acontecendo com as famílias, muito endividados e muito desempregados e com salários estagnados, e essa situação é defendida com unhas e dentes pela imprensa como se fosse uma coisa pacificada já na teoria econômica, quando o próprio Banco Mundial, tá? Estou falando do Banco Mundial, não estou falando de alguém socialista. O Banco Mundial, ele tem um paper recente que ele estabelece o porquê, tá? A política de autonomia do Banco Central gera desigualdade. Que é a política? Quais são as relações causais? Ele estabelece isso empiricamente. E depois ele estabelece relações causais. A política de autonomia, ela mantém a taxa de juros estruturalmente elevada. Isso é um pressuposto, tá bom? E essas taxas de juros elevadas, elas favorecem os mais ricos, em detrimento dos mais pobres, gera mais desemprego, gera mais transferência de renda para os ricos, amplia as desigualdades. Além disso, ela faz com que o Banco Central sempre ele possa atuar na contramão da política fiscal do governo. Então, eu estou fazendo uma política fiscal mais expansionista para gerar emprego. O que o Banco Central pode fazer com o Campos Neto, por exemplo, nesse caso? Tentar subir a taxa de juros para reverter a política fiscal do Lula. Tá bom? Então, ele pode atuar na contramão do governo federal. E essa é uma tendência muito forte. Além disso, há um viés de porta giratória muito forte na atual estrutura monetária do Brasil. Por quê? O cara que vem para a diretoria do Banco Central do mercado financeiro, ele ganha muito menos no Banco Central do que ganhava no mercado financeiro. Ele vai lá para pagar a etapa, tá? Para cumprir uma tarefa dura, que é ganhar bem menos por um tempo no Banco Central, por uns 4 anos. Só que depois ele volta com a promessa de subir no setor privado, porque ele cumpriu essa tarefa dura lá, de ficar no Banco Central ganhando os seus 40 pau, 50 pau por mês, que é muito pouco no setor privado, tá? A gente vai fazer 50 mil, mas 30 mil é pouco no setor privado. Aí o cara, quando ele volta para a porta giratória, ele volta com salários milionários. É isso que acontece hoje, tá? Ele sai de um banco, entra no Banco Central e volta para o banco. O que a gente tem que fazer? Que o Lula tem muita clareza sobre isso. Tem que impedir essa porta giratória de acontecer. Implementando quarentenas. Antes e depois, ou seja, tem que ficar X anos fora do banco para entrar no Banco Central, na diretoria e na presidência. E depois que você sair, você tem que ficar X anos também fora do setor financeiro. Isso é muito importante. Porque aí sim você blindaria o Banco Central de interferências políticas, concorda? O sistema de hoje não blinda. O sistema de hoje subortina diretoria e presidente aos anseios do mercado financeiro. E tem total possibilidade de fazer essa porta giratória. De comprar diretores e presidentes. Tá? Então, por isso que é importante também reverter a autonomia. Para a gente conseguir encaixar quarentenas no início e no fim do mandato. Tá? Antes e depois do mandato. Para aí sim a gente ter um Banco Central alinhado com os interesses da
democracia. Esse é um aspecto. 2, por que é importante reconstruir a lei da autonomia do Banco Central? Hoje, no Banco Central americano, que a imprensa está tratando como se fosse o Banco Central da República Soviética da América do Norte, das repúblicas socialistas da América do Norte, o FED tem mandato duplo. Então, ele tem que perseguir 2 objetivos fundamentais, pleno emprego e inflação. Tá? Ele tem que combinar os 2. E o Campos Neto? O Campos Neto ele tem que entregar apenas o quê? Inflação, custa o que custar. Custa o desemprego custar. Então, a nossa taxa de desemprego que se dane, crescimento econômico que se dane, desigualdade social que se dane, ele só tem que tacar a taxa de juros para cima, o único instrumento que há no Brasil hoje atuando, gerando desemprego. Ele vai estar totalmente blindado, porque o mandato dele é descolado do mandato do Lula, o Lula tem que aguentá-lo, por conta da lei que o Bolsonaro aprovou. E se o Lula quiser demiti-lo, tem que justificar com base na meta de inflação, e não nos outros impactos econômicos. E mesmo que o Lula tente, ele tem que ir para o Senado e falar que ele não está cumprindo a meta. Mas se ele cumprir a meta, está tudo bem, mesmo que ele exploda o desemprego no Brasil. Perfeito? Então, a legislação atual, ela deve ser modificada, inclusive do ponto de vista liberal ortodoxo, para se alinhar ao resto do mundo. É disso que a gente está falando. O Lula só está falando óbvio. Tá? A gente tem que reconstruir essa legislação para impor quarentenas. Aí você veja a hipocrisia deles. Impor quarentenas chegaria no objetivo que eles falam que essa atual política chega. Essa atual política, ela apenas blinda os diretores do Banco Central para blindá-los de demissão pelo presidente da República, ela apenas blinda esses diretores da democracia, da participação popular e dos anseios que foram expressos nas urnas, mas em nada impede a porta giratória que torna esses diretores subordinados diretamente aos bancos e ao sistema financeiro. Tá? Então, é importante a gente desmascarar esse aspecto de autonomia, de independente. Eles são independentes da democracia. Eles são autônomos da vontade popular. Eles são independentes dos objetivos macroeconômicos do governo federal democraticamente eleito. É disso que se trata a independência. Eu te digo mais, tá? Isso pode ser um pouco polêmico. Eu diria que as políticas econômicas neoliberais, elas têm como pressuposto que a democracia é um grande problema do Brasil. Tá? Esses economistas, eles acham isso, que a democracia é um grande problema. Eles acham que esse tipo de debate ele não pode passar pelo crivo democrático. Porque um presidente ele não é capaz, junto com sua equipe, junto com a população, junto com um diálogo com movimentos sociais e academia, de formular uma boa política econômica. A democracia só atrapalha. É importante que um corpo de técnicos, que um autoritarismo tecnocrata defina tudo. Sem influência popular, sem influência acadêmica, sem influência de movimentos sociais e de sindicatos. Então, eles defendem o autoritarismo na gestão da política econômica e a total subordinação do Banco Central ao mercado financeiro. Davi, pegando o que você está acabando de falar do autoritarismo do Banco Central, o Lula dá aquela declaração falando que é uma vergonha a taxa de juros nesse patamar. E você tem o Fernando Haddad fazendo um pacote de ajuste, que supostamente acalmaria os ânimos do mercado. A Valdinez Baiana pergunta agora, não seria a hora do povo na rua para fortalecer o governo? Tem que ser... Essa questão é muito boa. Eu acho que o Haddad ele está sendo inocente se ele acha que com o pacote fiscal que ele vai baixar a taxa de juros. O que o Haddad achou em algum momento? Ele achou que ele ia fazer uma política fiscal mais apertada e aí o Campos Neto ia baixar a taxa de juros e isso ia compensar a política fiscal mais apertada, que com a taxa de juros mais baixa o país ia crescer, tá? Era isso que o Haddad meio que anunciou em alguns momentos. Obviamente, isso não aconteceu. Tá? Para a gente baixar a taxa de juros, o que tem que ser feito, pessoal? Reverter a autonomia do Banco Central. O Lula é tecnicamente mais rigoroso que a equipe econômica dele. Tá? Eu digo isso o tempo todo. O Lula foi no ponto correto. O problema não é a política fiscal, o problema é a autonomia desses caras. E o Lula vai estar trabalhando no ponto certo. Não é um ajuste fiscal que vai fazer o Campos Neto ceder da taxa de juros. Isso é um equívoco teórico-político, né? Seria uma inocência, inclusive, achar isso. O
que eles sempre fazem a seguinte chantagem para subordinar os governos. Eles falam assim, olha, eu sou autônomo, tá? Eu só baixo taxa de juros se você cortar gastos. Aí você corta gastos e ele continua com a taxa de juros alta, só isso. É jogo de ganha-ganha o tempo todo para esses caras. E o Lula foi no cerne da questão. Eu acho que o Lula tem que ser fortemente apoiado. Quer ver uma hipocrisia nesse debate da política fiscal, Pedro e Renzo? A questão do CARF. O Haddad mandou a MP do CARF, que vai recuperar ali em torno de 50 bilhões, 40 bilhões, 60 bilhões, não dá para saber bem, são estimativas ainda muito cruas. Mas o Haddad, com essa questão do voto de qualidade que eu expliquei, né, das decisões tributárias, ao empatarem nesse órgão de segunda instância, serem favoráveis ao governo, isso aumentaria a arrecadação do Estado, né? Blindaria dos golpes do Lema, por exemplo, um pouco mais, né? O que esses mesmos economistas que defendem a austeridade fiscal estão fazendo? Atacando a MP, o carro. Que eles querem a austeridade para pobre, de gasto social. Sabe do que o Lema gosta? Que o governo corte recursos para a universidade pública, para ele vender curso superior em universidade privada. É disso que o Lema gosta. Bom, porque ele tem muita universidade privada também, que é outro esquema dele. Mas ele odeia quando a gente vai fazer ajuste fiscal pelo lado das receitas com o CARF, por exemplo, e eles estão indo para cima do Haddad. Por isso que eu acho que é muito difícil tentar sentar com o Campos Neto e falar assim, ó, por favor, senhor Campos Neto, eu vou fazer o que o senhor quiser, baixe a taxa de juros. Eu sou a favor da linha do Lula, eu acho que o Lula está plenamente correto. Tem que pegar projeto de lei, acabar com a autonomia e nomear o presidente dele. Eu acho que o Lula está totalmente correto, parte da equipe econômica tem resistência à linha do Lula, que fala que não é tecnicamente rigorosa, mas eu acho muito apurado do ponto de vista técnico, teórico e também do ponto de vista político, porque o enfrentamento deve ser feito e os interesses que estão no Banco Central devem ser revelados para o conjunto da sociedade para acabar com a farsa da autonomia total, da independência ideológica, da independência de influências externas. Isso é uma grande mentira. O patamar de taxa de juros elevadíssimo que o Lula tem denunciado todo santo dia a partir tem já de 3 semanas que ele está fazendo isso, né? Ele tem denunciado todo santo dia esse patamar de taxa de juros. Ele é bom para bilionário e ele é ruim para pobre. E o Lula está correto em denunciar isso. E esse mau caratismo tem que ser exposto para a população para a gente criar, sabe o que? Correlação de forças para votar um projeto de lei aqui no Congresso Nacional e reverter essa autonomia, e assim a gente vai ajudar o Lula.